Como manda a tradição, o Brasil fez a abertura da Assembleia Geral da ONU. Ela foi marcada pelo discurso do presidente Lula, que fez certamente uma de suas falas oficiais mais duras. Tratou de temas domésticos, como o julgamento do golpe, disse que a democracia e a soberania do Brasil são inegociáveis. Logo depois veio Donald Trump, e ao contrário do que se esperava, fez acenos positivos para o Brasil. O presidente dos Estados Unidos cruzou com Lula na sala que dá acesso à Assembleia. O jornalista Jamil Chad apurou que o Trump convidou o brasileiro para conversar e para uma viagem. A pauta deve evitar temas como a anistia e o julgamento de Bolsonaro. O curioso é que um dia antes, Washington anunciou novas sanções contra os brasileiros. A esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal foi incluída na Lei Magnitsky. E vistos de autoridades ligadas ao governo foram cancelados. O Tesouro estadunidense ainda emitiu um alerta a bancos e empresas. Negociar com brasileiros sancionados pode gerar penalidades. É um recado direto ao sistema financeiro do país. Brasília reagiu, dizendo que há interferência nas instituições, e Lula usou a tribuna para reforçar que o Brasil não aceita a tutela de ninguém. Quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast do Itália, com mais educação da liberdade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma notícia importante do momento. Hoje meu convidado é o cientista político Guilherme Casarões. Professor, prazer estar com você aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Gabi, é um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, professor. Eu acho que, para a gente começar a nossa conversa, a gente vai ter que dar uma olhada para alguns acontecimentos de hoje, porque tudo partiu, a nossa ideia de conversar partiu a partir de mais sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Só que logo depois a gente já teve a PGR se posicionando a respeito do Eduardo e também do Paulo Figueiredo. A gente já teve movimentação na Câmara dos Deputados, Assembleia Geral da ONU, então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada primeiro para o cenário internacional, para esse encontro em que o presidente Lula falou de uma forma muito contundente, fez um discurso de abertura muito forte e logo na sequência houve um discurso também do Donald Trump que surpreendeu muito com um aceno positivo para o Brasil e para o presidente brasileiro. Então, acho que vale a pena tentar entender que posicionamento, que movimento é esse que o Donald Trump está fazendo agora. Bom, Gabi, vamos começar falando do discurso do Lula. Ele, se não me engano, é a 10ª vez que ele está indo à Assembleia Geral, abriu o debate geral dos trabalhos da ONU. Essa é uma função que cabe ao Brasil desde o começo dos anos 50. É um privilégio para nós, como potência diplomática, digamos assim, de ter a prerrogativa de alguma maneira, estabelecer os termos da conversa sobre o que está acontecendo no mundo a partir da visão brasileira. E, exceto pelos anos em que o Bolsonaro discursou, em que havia ali um conteúdo muito contrário à ONU, contrário ao que a extrema-direita chama de globalismo, todos os presidentes que vão à Assembleia Geral tendem a estruturar o seu discurso da mesma maneira, fazendo um grande diagnóstico do mundo a partir da perspectiva brasileira, falar das contribuições que o Brasil vem prestando ao mundo, dentro desse contexto que, nesse momento, cada vez mais está de desordem total, e falar também daquilo que é feito internamente no Brasil para endereçar problemas de ordem mais ampla. No caso desse ano em particular, o presidente Lula trouxe 2 temas fundamentais que estão interligados e que ele explorou ao longo da sua fala, que foi o tema da soberania, por um lado, a defesa da soberania nacional, a necessidade de que os países sejam autônomos, não se submetam a interesses de potências estrangeiras. E, do outro lado, a gente tem o tema da democracia, da defesa das instituições democráticas, da defesa do processo legal, devido processo legal.
E, ainda que não tenha em nenhum momento falado diretamente aos Estados Unidos, a gente percebeu que ao longo de todo o discurso o Lula falou muito sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos, numa linguagem, claro, diplomática, numa linguagem educada, polida, compatível com o que se espera de um discurso da Assembleia Geral, e ali a gente viu o Lula realmente trazendo pontos muito relevantes e de maneira até muito contundente sobre o que está acontecendo hoje no mundo, né? Essa desordem internacional tem levado a um enfraquecimento tremendo do chamado multilateralismo, né, representado pelas Nações Unidas, e o discurso do Lula buscou também lidar com esse terceiro ponto, né, soberania, democracia e multilateralismo como caminhos para o futuro a partir da perspectiva brasileira. E eu acho que, num sentido amplo, o discurso foi absolutamente adequado, foi muito bom, né, é um discurso, de fato, de um estadista. Logo na sequência veio Trump. E foi curioso porque houve várias questões ali no discurso do Trump, a começar pelo fato de que o teleprompter não estava funcionando, ele teve que esperar um pouquinho ali na coxia antes de entrar. Foi ali que ele comenta, a certa altura do discurso, que ele encontrou o presidente Lula saindo e que eles tiveram ali 20, depois ele falou 39 segundos de interação, em que houve um convite para que eles efetivamente se encontrassem. Mas o discurso do Trump, como a gente viu, ele teve uma característica absolutamente antissistema, né? É curioso porque a crítica do governo Trump, desde a primeira vez em que ele foi presidente, era muito direcionada ao trabalho da ONU, à ineficiência da ONU, ao chamado globalismo, que de novo é um tema muito presente no discurso, sobretudo da extrema-direita mundial. E o Trump ele já tinha trazido esses elementos da última vez em que ele foi à Assembleia Geral, em 2019, fazer um discurso. Mas naquele momento, ainda que a gente pudesse dizer, olha, foi um discurso de ataque à ONU, foi um discurso de crítica aos parceiros, de defesa dos Estados Unidos, tudo ainda estava embalado numa retórica essencialmente diplomática, né? Não houve nenhuma surpresa. 2019 o Trump já estava no seu terceiro ano de mandato, então não houve nenhuma surpresa com relação ao conteúdo do que ele disse. Este ano a gente vê uma coisa muito diferente. Um discurso em que ele reclama do teleprompter, ele comenta a certa altura que ele, quando era magnata do setor imobiliário em Nova York, tentou fazer um contrato milionário com as Nações Unidas para a renovação do prédio e eles não aceitaram e acabaram sendo prejudicados por causa disso. Ele falou que terminou 7 guerras em 7 meses e que merece, portanto, o Prêmio Nobel da Paz. Então, foi um discurso muito sobre ele, menos sobre os Estados Unidos, e um discurso abertamente de ataque, de, vamos dizer, descrédito com relação ao funcionamento das Nações Unidas. Em muitos momentos a gente até viu o secretário-geral da ONU, que estava sentado atrás do Trump, olhando o celular, de cabeça meio baixa, porque o Trump estava ali dizendo abertamente a ONU não serve para absolutamente nada. Sem dúvida, professor. E aí é interessante observar como é que a extrema-direita no Brasil reagiu a isso, porque quando o Trump faz um aceno ao presidente Lula, tenho até aqui um trechinho que ele fala: eu só faço negócio com pessoas de que eu gosto. E eu gostei dele e ele de mim. Pelo menos 30 segundos tivemos uma química excelente, isso é um bom sinal. E aí o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles fizeram quase que uma ginástica retórica para justificar, dizendo que o Trump é genial, que foi uma estratégia, enfim, tentando ainda, vamos dizer assim, manter essa mesma narrativa de que os Estados Unidos vão continuar sancionando o Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma apuração aqui do Jamil Chad no Portal UOL, que é nosso comentarista também, e que está sempre por dentro de todos esses bastidores. Ele traz atualizações de como esse gesto é o resultado de uma conjunção de fatores. E eu quero trazer alguns aqui para você poder analisar, professor, que é o resultado de um gesto muito intenso e silencioso, um lobby por parte do setor privado brasileiro na capital dos Estados Unidos. Então, as empresas contrataram ali escritórios, entidades com acesso à Casa Branca para negociar essa aproximação. E a ideia é deixar de fora temas como julgamento, né, a condenação do Bolsonaro, também retaliações contra o Supremo Tribunal Federal e a anistia. Isso não deve estar em pauta para que esse encontro possa, de fato, acontecer. Porque se a gente olhar,
os encontros que Donald Trump já teve com outras lideranças e de constrangimento, é uma preocupação muito grande do Itamaraty que o presidente Lula não passe por isso. Então tem que ser um ambiente bastante seguro. E, além disso, o setor de tecnologia me parece chave nessa discussão. Aparecem aqui terras raras e a regulamentação das plataformas também em acordos que devem aparecer nessa conversa de Donald Trump e também com o presidente Lula, Brasil e Estados Unidos, professor. Gabi, o próprio Lula falou isso no seu discurso, né? Ele falou dos minerais estratégicos e que a gente não pode deixar que a exploração desses minerais, que são fundamentais para o combate às emissões de gás do efeito estufa, para a transição energética do mundo, a gente não pode deixar que a dinâmica sobre a exploração desses minerais, terras raras inclusas, acabem reproduzindo dinâmicas de poder do passado. Ele não falou a palavra coloniais, mas de alguma maneira tem a ver com isso também. Olha, eu mesmo fiquei surpreso quando eu estava ouvindo ao vivo a parte que o Trump faz sobre o Lula depois de ter falado pesadamente contra o Brasil. E veja a diferença que o Lula falou de defesa da soberania, da democracia, que são inegociáveis, mas em nenhum momento falou os Estados Unidos estão atacando o Brasil. Então, a boa diplomacia nessas horas manda a gente não fulanizar o discurso, até porque era um discurso num ponto muito mais geral. O discurso do Trump, não, ele veio direto contra o Brasil, e aí até para quebrar o gelo, para tirar um pouco daquele clima que tinha se construído desde o início do discurso do Trump, ele faz aquela brincadeira com o Lula, dizendo que o encontrou ali no corredor, que a química foi boa, que ele gostou do Lula. E veja que, do ponto de vista da política externa brasileira e do governo Lula, esse sempre foi o objetivo. Repetia-se muito em Brasília, quando o Trump, na verdade, ganhou as eleições, de que o Brasil teria uma oportunidade até de ter uma boa conversa com o governo Trump, e aí a referência que se usava era de que o Lula teve ótimas relações com o presidente George W. Bush, um republicano, um conservador, e muito mais radical em termos de política externa, inclusive, do que o próprio Trump. E, de fato, o Lula teve uma relação que a gente até pode chamar de amizade com o presidente Bush, naquele momento lá atrás em que o Brasil estava ali ascendendo a condição de potência emergente. Então, muita gente ficou meio despreocupada quando o Trump foi eleito, dizendo, não, o Lula tem aí uma característica de diálogo, de negociação, que vai ser capaz de aproximá-lo do Trump, apesar das diferenças ideológicas. E isso não se comprovou ao longo do tempo. A gente viu as relações Brasil e Estados Unidos chegarem ao seu pior momento na história, nesses últimos 2-3 meses. Desde julho, a gente vê uma situação absolutamente inédita em termos até da virulência com que o governo americano lida com o Brasil, com tarifas, com sanções a indivíduos, com restrições de visto, com investigações comerciais e todo tipo de crítica pública, que a gente viu não só no discurso, mas que também vem sendo feita nas redes sociais. Então, essa aproximação, ela surpreende por um lado, muita gente simpática ao governo Lula comemorou, brincou, fez meme, que o Bolsonaro agora está com ciúme, não sei o quê, mas eu sou mais cauteloso. Eu tampouco compro a narrativa de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo dizendo que aquela foi uma atacada de mestre. Eu acho que o Trump ele tem, claro, um instinto político, mas ele também improvisa. E eu acho que essa perspectiva de um encontro entre os dois, que não vinha sendo considerada, veja, até ontem ninguém falava nessa possibilidade de encontro, enfim, até pelas sanções à esposa do Alexandre de Moraes, que foram feitas enquanto o Lula já estava nos Estados Unidos, ou seja, e o Jorge Messias também perdeu o visto. Então, o encontro era improvável, para não dizer impossível, até ontem. Hoje já há essa janela. Agora, qual é a grande questão e por que eu sou cético? Porque esse encontro, como você mesma lembrou, ele pode ir em duas direções. Você pode ter, de fato, um encontro em que Estados Unidos e Brasil, ou Lula e Trump, negociem aquilo que é fundamental à agenda substantiva dos dois países, principalmente em termos comerciais. Há um lobby do setor privado, há uma articulação junto ao MDIC, junto ao Ministério da Fazenda. O Geraldo Alckmin tem feito um papel muito importante de manter esses canais diplomáticos e comerciais abertos com os Estados Unidos desde antes do tarifaço, ou seja,
O Brasil já está cavando esse lugar há bastante tempo e, de fato, se a conversa for para esse caminho, vamos conversar sobre tarifa, vamos conversar sobre as perspectivas para as instituições políticas brasileiras, vamos parar de tentar interferir naquilo que o Brasil tem feito, naquilo que o STF tem decidido. Tudo bem, se a coisa for por esse caminho, eu acho que é ótimo e eu acho que é uma oportunidade até para a gente recuperar um relacionamento que chegou ao fundo do poço. Bilateralmente, a gente nunca teve na história nenhum momento em que a coisa ficou tão ruim. Agora, ao mesmo tempo, pode ser que essa conversa se transforme em um episódio para a rede social, num episódio à la Zelensky, num episódio à la presidente da África do Sul. Isso. Acho que tudo isso pode gerar uma situação em que o Lula sai constrangido. E aí, infelizmente, eu acho que é um cenário que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, no fim das contas, estão desejando, que é o do Lula desmoralizado depois de uma conversa com o Trump, ou mesmo, talvez na pior das hipóteses, do Lula não aceitar conversar com o Trump. Porque a gente também não sabe como que foi esse encontro nos bastidores, em que medida essa perspectiva de um encontro estava colocada de fato, ou já estava sendo sondada anteriormente. Porque o que pode acontecer também, que seria muito ruim nesse momento, é o Trump dizer, na tribuna da Assembleia Geral da ONU, eu topo encontrar com Lula, depois de ter xingado o Brasil antes e depois dessa fala em particular, e o governo brasileiro dizer, olha, infelizmente esse encontro não vai rolar. O presidente Lula não quer conversar com o presidente Trump. A gente sabe que quer, o Lula já disse várias vezes, inclusive em entrevistas a veículos estrangeiros, que está disposto a conversar, mas nesse momento, pegando o Brasil meio desprevenido, se esse encontro não se materializar, isso pode ser colocado na conta do Lula com efeitos muito ruins, sobretudo midiáticos. Quer dizer, na prática, nada vai afetar muito o rumo das coisas como elas têm sido tomadas aqui ao longo dos últimos meses, mas imagine, se o Trump joga essa carta e o Lula não aceita conversar, isso realmente inverte um pouco a narrativa, e nesse mundo, né, em que as narrativas são a principal forma de organizar a maneira como nós e os outros vemos o mundo, é fundamental que haja do lado brasileiro a capacidade de controlar um pouquinho essa narrativa também. E agora, como que isso recai para o Eduardo Bolsonaro, que tem feito todas essas articulações e as sanções que aconteceram até nas últimas, a gente está falando aqui, isso pode mudar a qualquer momento, a gente pode ter atualizações a respeito da situação do Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, mas avançou essa questão desde o momento que a mesa da Câmara rejeitou a indicação do Eduardo como líder da minoria e abriu esse caminho para a cassação. E também a gente tem, ao mesmo tempo, a denúncia da PGR contra o Eduardo e o Paulo Figueiredo, com o Alexandre de Moraes dando 15 dias para que eles respondam. Então, a gente tem dois âmbitos, tanto o Supremo Tribunal Federal, o jurídico, como também o mandato do Eduardo na Câmara, que tem sido utilizado por ele para continuar essas articulações contra a economia do Brasil e também até a maneira como isso foi feito, né, professor? Depois eu até queria te ouvir comentar sobre essa retaliação. Teve gente que disse que esperava mais, que não foi algo tão grandioso quanto eles estavam anunciando, mas no fim das contas me parece que o alvo era a rede de proteção financeira do Alexandre de Moraes mais do que qualquer outra coisa, né? Bom, vamos começar pelo Eduardo Bolsonaro. Desde que ele foi para os Estados Unidos, no que ele mesmo chamou de autoexílio, ele tem tentado mostrar relevância. E a linha narrativa, a linha de argumentação do Eduardo Bolsonaro, desde a ida para os Estados Unidos, ou a vinda para os Estados Unidos, porque eu estou aqui também, é a de que ele estava tentando chamar a atenção da Casa Branca, acionar os seus contatos na Casa Branca, falar, não diretamente para o Trump necessariamente, mas talvez para alguém próximo do presidente, que no Brasil estaria havendo uma ditadura do judiciário, uma perseguição política contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, violações sistemáticas de direitos humanos, e a lista é bastante longa. Veja que quando o Eduardo começa essa articulação, a gente ainda tinha uma correlação de forças um pouco diferente na Casa Branca, porque o Elon Musk ainda era parte do governo, né, à frente do DOGE, né, que era aquele departamento
de cortes governamentais ou de eficiência governamental. E para muitos que diziam que o Brasil estaria seguro porque ele não estava exatamente no radar norte-americano desde que o Trump voltou à Casa Branca, eu sempre disse, olha, o Brasil está totalmente no radar, porque é o Eduardo Bolsonaro fazendo pressão de um lado, junto com o Paulo Figueiredo, é o Elon Musk irritadíssimo com as ações do Alexandre de Moraes contra o Twitter, agora X, são vários processos envolvendo liberdade de expressão ou a contenção da liberdade de expressão, a violação de empresas, de plataformas digitais norte-americanas, ou seja, havia uma soma de fatores naquele momento que realmente colocava o Brasil como um candidatíssimo a virar alvo do governo norte-americano, o que de fato aconteceu. O Eduardo Bolsonaro, nesse contexto, ele tem tentado puxar para si o protagonismo dessas ações do governo americano que começaram em julho de maneira mais aberta. Elas já tinham sido sugeridas em momentos anteriores a deputados na Câmara americana que já estavam propondo sanções a Alexandre de Moraes desde o ano passado, antes mesmo de Trump ser eleito. Então o Eduardo já tem feito esse trabalho de visitas aos Estados Unidos e agora de permanência nos Estados Unidos, de contatos ali com figuras influentes, justamente para poder dizer, olha, quem está tentando salvar o Brasil da ditadura do judiciário, da perseguição comunista, o que quer que seja, sou eu. E o Paulo Figueiredo tem um papel importante aí porque é uma pessoa muito bem relacionada nos círculos trumpistas, ou seja, essa dupla ela teve um papel de fato e eles vêm buscando reforçar permanentemente esse papel. Veja que quando Trump começa com um tarifaço, depois com outras investigações e ataques contra a economia brasileira e contra as instituições, muitos bolsonaristas dão um passo atrás. Muitos do centrão que tendiam a apoiar o Bolsonaro ficaram meio ressabiados porque perceberam que essas medidas poderiam ser muito danosas para setores produtivos relevantes brasileiros, para a economia, no sentido mais geral, e se eles ainda acreditam em algum traço de democracia no Brasil, para a própria democracia brasileira isso seria um problema. Então muita gente no Brasil acabou se afastando um pouco desse lobby, né, do apoio a essas medidas tomadas pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, mas a única saída deles, dos dois, e sobretudo do Eduardo Bolsonaro, porque ele ainda detém um mandato parlamentar, é seguir reforçando a sua relevância política. E é isso que ele tem tentado fazer. Tanto que agora, com o discurso do Trump e essa sinalização ao Lula, que de novo a gente não sabe exatamente se foi uma sinalização honesta no sentido de querer conversar com o presidente brasileiro ou se foi uma armadilha, uma pegadinha, como foi a reunião de Trump com outros líderes, a gente percebe que foi muito rápida a reação do Eduardo Bolsonaro, do próprio Paulo Figueiredo, para alinharem o discurso e dizerem que o Trump está humilhando o Lula. Então, enquanto tem muita gente defendendo e achando que o Trump agora está cortejando o presidente brasileiro, eles são rápidos também em colocarem a versão deles na rua. E é importante que eles façam isso justamente porque eles querem seguir mostrando a relevância. Eu não acho que qualquer conversa entre Lula e Trump vai gerar repercussões sobre lei da anistia, por exemplo, sobre proposta de anistia. Eu não acho que qualquer conversa vai gerar qualquer tipo de sinalização em prol, sei lá, do impeachment do Alexandre de Moraes. Então, no fim das contas, é bem provável que essa conversa ela fique de fato circunscrita entre o Lula e o Trump nas temáticas econômicas, nas temáticas que interessam aos dois países. O Trump também não quer ver a inflação no seu país aumentar por causa do café brasileiro, do suco de laranja brasileiro, ou das autopeças brasileiras. Mas, de todo modo, é importante para o Eduardo Bolsonaro e para o Paulo Figueiredo seguirem insistindo nessa mesma história de que eles são não só os responsáveis por todas as medidas que têm sido tomadas dos Estados Unidos contra o Brasil, como também tentar convencer o seu público, a sua audiência, de que isso vai produzir um resultado de fato tangível contra o governo Lula e contra o STF. Agora, eu não acho que esse resultado virá, talvez se a gente esperar 72 horas e talvez mais 72 depois a gente chegue a algum resultado esperado pelos bolsonaristas, mas assim, do jeito que a coisa está hoje, no ponto da conversa hoje, muito dificilmente haverá qualquer tipo de mudança política no Brasil em função de qualquer conversa entre o presidente Lula e o presidente Trump. E professor, eu sei que a gente só tem um minutinho final aqui, mas eu não quero deixar de perguntar se
escolha pelas sanções em um momento, numa semana que a gente tem esse discurso na Assembleia Geral da ONU. Então, uma tentativa, se não seria uma tentativa de talvez constranger a delegação brasileira. O ministro da Saúde, por exemplo, acabou decidindo não ir, justamente por ter sofrido sanções, e no fim das contas outros personagens também apareceram nessa história, né? Como, por exemplo, a gente teve o ministro Jorge Messias também aparecendo, enfim, outras autoridades brasileiras que tiveram os vistos impactados por conta dessa decisão do governo dos Estados Unidos. Gabi, o governo americano tem tentado juntar ataques ao executivo brasileiro e ataques a juízes da Suprema Corte, do STF. Porque a narrativa deles depende dessa confusão. Existe separação de poderes no Brasil e as instituições brasileiras, por mais que muitas vezes a gente esteja frustrado, desanimado, desesperançoso, elas funcionam, ou pelo menos têm funcionado, pelo menos no mínimo da proteção das instituições democráticas ao longo desses últimos anos. E por que há separação de poderes? Vender a ideia de que a grande ameaça hoje contra o Brasil é o Alexandre de Moraes, ela não resolve o problema político mais amplo, porque, afinal de contas, o país é pilotado pelo governo federal, pelo Poder Executivo. O Supremo tem vários papéis importantes nessa equação, mas não é o papel administrativo fundamental. Então, o bolsonarismo o tempo inteiro precisa encontrar caminhos para misturar essas duas dimensões do poder político, o judiciário e o executivo, que fazem parte de uma teoria conspiratória ampla, que se chama de ditadura do judiciário, por exemplo, né, ou de conspiração ali entre Lula e Alexandre de Moraes. Variações desse tema apareceram nas redes sociais, no WhatsApp, várias vezes ao longo dos últimos, 5, 6 anos. Agora, veja, a decisão do governo Trump dessas sanções, ela tem muito a ver com um interesse que me parece, claro, ligado narrativamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas como o próprio discurso do Trump hoje revela, o interesse das sanções contra o Alexandre de Moraes tem, sobretudo, a ver com interesses econômicos de plataformas digitais que não querem ser reguladas no Brasil, assim como não querem ser reguladas na União Europeia ou na Austrália. A fala do Trump colocou muito claramente: o Brasil tem atacado os direitos fundamentais e a liberdade de expressão de cidadãos americanos e empresas americanas do Brasil. Essa é a fala. Ele não falou especificamente do Bolsonaro, ele poderia ter falado. Então, me parece que o ataque é menos ao executivo, ainda que os respingos dessa ação ou dessas ações americanas acabem chegando ao executivo, como foi o caso do Jorge Messias, o nosso advogado-geral da União. Mas veja que aquela ameaça que a gente ouviu na imprensa ao longo das últimas semanas de que talvez o Trump cancelasse os vistos da delegação brasileira inteira, como fez com a delegação palestina, isso não aconteceu. Eu acho que seria muito improvável, de fato, que acontecesse. Então, o grande alvo do Trump é o Alexandre de Moraes. Né, as sanções contra a esposa, eu acho que tem muito. O timing pode ter a ver com a presença do Lula nos Estados Unidos, com esse interesse de fundir essas duas dimensões, judiciário e executivo, mas a verdade é que o Alexandre de Moraes é o grande alvo, ele tem sido alvo das sanções mais pesadas, que tem a ver com a lei Global Magnitsky, que permite, inclusive, pelos seus próprios termos, a sanção a parentes diretos, e aí foi o caso da inclusão da esposa do Alexandre de Moraes, a sua empresa, né, o seu instituto. Então, me parece que o alvo grande é o Alexandre de Moraes, e aí, de quebra, no respingo disso, o governo Lula acaba sendo comprometido também, e claro, porque interessa nessa narrativa dizer que o problema não é só o judiciário, mas sim esse conluio entre o judiciário e o executivo, que a gente sabe que no Brasil, quem acompanha a política nacional no dia a dia, sabe que de fato não existe, mas que é a narrativa que tem sido comprada pelas autoridades americanas e que tem sido, mesmo que ela não tenha sido comprada pelo valor de face, ela tem sido difundida de maneira muito clara com a ajuda, como a gente já falou, de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo. Exatamente. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui, é sempre um prazer te ouvir, aprender com você também, e a gente vai ter que acompanhar também esses desdobramentos dessa viagem que deve acontecer, pelo menos até o momento. Ela está mantida, em que o presidente Lula vai conversar com o Donald Trump. Obrigada, até uma próxima. Gabi, sempre um prazer. Um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Até mais.
Convidar você também que nos acompanha aqui no Em Detalhes para participar com a gente de uma aula do Eduardo Moreira que vai acontecer neste próximo domingo, que vai ser dia 28 de setembro, 8 horas da noite, o Guia da Liberdade Financeira, uma aula que é online, inédita e gratuita, uma aula aberta do Investidor Mestre para você poder aprender como investir, né? As melhores estratégias para cuidar do seu dinheiro, conquistar autonomia financeira, é sempre bom. Então vai lá em detalhesicl.com.br, é só deixar o seu e-mail que você vai ser avisado, que você vai ser notificado para participar junto com a gente. Agora tem o Mercado Investimentos para a gente continuar falando de economia. Na sequência, o Rolê ICL, você acompanha também com o William De Luca e você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio. De segunda a sexta-feira tem assunto novo por aqui. Até a próxima. A simplicidade é o auge da sofisticação. Quem disse essa frase foi Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios que esse planeta já viu. E finanças e investimentos são assuntos que as pessoas normalmente têm muito medo, porque acham que são assuntos muito complicados, mas não são. E se você aprender bem o básico e de uma maneira simples, você já tem o suficiente para a sua vida financeira mudar e trazer equilíbrio e, mais do que isso até, confiança e segurança para tomar as decisões que você tem que tomar. Eu preparei uma aula que se chama O Guia da Liberdade Financeira, que tem como objetivo exatamente isso, tornar simples e dar instrumentos práticos para vocês poderem aplicar isso na vida de vocês. Vai acontecer dia 28 de setembro, um domingo às 8 horas da noite. Um abraço e até lá. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.